como prometido, vim falar sobre a história do barco com vocês. Para mim começar a falar sobre essa história do barco, preciso te lembrar da passagem, né? A passagem é Marcos capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Tem vários outros livros que falam sobre essa passagem bíblica, mas o livro que fala mais em detalhes é o livro de Marcos. Então, se você quiser dar uma lida, está aí, eu vou deixar aqui no vídeo para você. A passagem fala, né, que os discípulos de Jesus entram dentro de uma barca, dentro de um barco. Algumas Bíblias estão barco, outras Bíblias estão barca. Enfim, durante a passagem, né, no mar, começa uma tempestade muito grande, as águas começam a entrar dentro deste barco e os discípulos começam a ficar com medo, com muito medo. E Jesus está ali no barco, porém Jesus está dormindo. E naquele momento os discípulos ficam tão desesperados que acordam Jesus e falam, né, Senhor, o Senhor não tem medo que a gente morra dentro deste barco, né? E Jesus faz silêncio, quieto para aquele mar, o mar acalma, a tempestade cessa e ele vira para os discípulos e dizem: que homens de pouca fé, cadê a tua fé, homem? E aí os homens ficam: meu Deus, quem é este que até o mar e o vento obedece? Essa passagem foi de um entendimento muito grande assim na minha vida, depois que aconteceu um fato muito complicado dentro da minha família. Não vou ficar expondo as pessoas aqui, porque acredito que essas pessoas nem querem que eu exponha elas. Também não é o caso é a história do barco aqui. Eu estava passando por um momento muito difícil dentro da minha família. Sabe aqueles momentos em que você está no fundo do poço e você não vê uma saída? Foi naquele tipo de momento. Eu falei para Deus, eu vou entrar dentro do meu quarto, vou fazer a minha oração, como na Bíblia ensina, né? Vou fazer a minha oração no meu silêncio aqui dentro do meu quarto. E fiz a oração mais forte que eu podia fazer por essas pessoas. E naquele momento eu tive uma sensação de que Jesus tinha acordado do barco. Tive essa sensação. Por que eu tive essa sensação? Porque eu sempre, desde que eu me conheço por gente, orava por essa pessoa, para que Deus mudasse o coração dessa pessoa, porque era um coração muito, muito duro. Eu pedi muito para Deus naquela noite, para que Deus moldasse o coração dessa pessoa. E naquele momento eu tive essa sensação de que Jesus tinha acordado desse barco. E quando eu tive essa sensação que Jesus tinha acordado desse barco, eu tive um entendimento que a minha vida inteirinha eu passei dentro de um barco, pedindo e clamando por essa pessoa e não vendo respostas. Eu estive o tempo inteiro dentro de um barco com muitas tempestades, em que eu orava incessantemente, achava que eu ia alcançar a graça, eu não alcançava. E aí eu tive o entendimento que durante esse tempo inteiro eu estava dentro do barco, que Jesus estava comigo, porém ele estava dormindo. E que naquele dia, naquele momento, para aquela situação, Jesus tinha acordado. Naquele dia eu tive o total entendimento que Jesus tinha acordado daquele barco e naquela situação ele ia mudar drasticamente aquela situação. Ele ia fazer a tempestade toda, da minha vida toda, desde quando eu era criança, orando por essa mesma situação, ele ia fazer o mar acalmar. E aí eu tive o entendimento que foram tantos anos pedindo tanto por essa graça, pedindo tantos anos pedindo, e Jesus estava dormindo neste barco, que eu falei, meu Deus, que entendimento grande que eu tive agora dessa passagem e que eu carrego hoje para minha vida inteira, independente de todas as situações que eu passar na vida. Se tá difícil aquela coisa que você pede tanto, se tá difícil, apenas lembre, você está dentro do barco e Jesus está dormindo nessa situação. Ele está dormindo. Mas você não precisa ter medo, porque Ele está ali no barco e é isso que basta. Jesus está no barco, só isso basta. Se nós pensarmos dessa maneira, nós não vamos ter medo de nada que vier a nos acontecer. Então, quando eu tive esse entendimento, que para mim foi um entendimento muito grande, uma visão assim espiritual, que se abriu dentro do meu coração muito grande, aquilo me bastou.
Tanto que depois desse entendimento, depois dessa situação com essa pessoa, realmente Jesus tinha acordado do barco, Jesus fez coisas grandes demais acontecerem depois que ele acordou deste barco com essa pessoa. Deus quebrou o coração inteirinho dessa pessoa. Depois que Jesus quebrou o coração totalmente dessa pessoa, essa pessoa teve uma mudança muito drástica na vida dela. Nós passamos por outras situações difíceis, como por exemplo a história da minha mãe. Minha mãe tem uma doença rara chamada porfiria, uma doença hereditária, então outras pessoas da família também podem ter, também podem ser positiva essa doença. Nós, irmãos, fizemos o teste, eu deu negativo, minha irmã também, mas meu irmão deu positivo. Sofremos 3 anos muito difíceis com a minha mãe, por ter tido o entendimento dessa passagem antes de tudo isso acontecer. Eu fiquei super mais calma e mais confiante durante essa tempestade. É tanto que as pessoas que me conhecem, que têm mais intimidade comigo, sabem dessa história do barco, e as pessoas mesmo viram pra mim e falam, se eu tô meio desesperada, calma, Jesus tá no barco. E a hora que ele acordar, ele vai cessar essa tempestade. Só temos que confiar. Então, foi de um aprendizado tão grande pra mim, tanto que, como eu falei no vídeo anterior, muitas coisas acontecem ao meu redor e vai aparecer um barco pra confirmar isso. Alguém vai falar de um barco que nem sabe da história e se fez assim. Muitos acontecimentos aconteceram na minha vida e muitas pessoas que nem sabiam sobre isso falaram sobre o barco, falaram sobre essa passagem, alguma coisa caiu aí que falava sobre isso, onde Deus me confirmava as coisas que ele precisava confirmar. Então, a tribulação foi muito grande com a minha mãe também. Não sei se eu vou conseguir trazer isso no próximo vídeo, porque é um assunto muito delicado, muito grande, que é de uma importância tremenda eu vim falar aqui, porque a doença da minha mãe é muito rara, é uma doença que você pesquisa na internet, você não tem muito retorno sobre, você não vê muitos depoimentos de pessoas, então é algo que eu quero trazer ela, eu quero fazer isso para outras pessoas que talvez tenham a doença, saberem da nossa experiência. Neste período de muita tribulação, que foi um período assim, nossa, muito difícil pra gente, no período que eu falo que minha mãe só está aqui por misericórdia de Deus, porque Deus teve muita misericórdia dela. Ela sabe disso. Nós, filhos, e as pessoas que estavam muito próximas, oraram muito por ela, muito. Teve muita gente que orou, gente que a gente nem conhece que orou por ela. E minha mãe está aqui, viva. Quem ora nem acha que minha mãe passou por tudo aquilo. Então, assim, durante essa tribulação toda, eu e mais as pessoas que já sabiam da história do barco, a gente se tranquilizou muito com isso. Então, é algo que eu tive esse entendimento espiritual que eu falo, né? Um amadurecimento espiritual muito grande com esse entendimento dessa passagem, que eu carrego para minha vida inteira. Então, todos os acontecimentos que aconteceram na minha vida, eu vou lembrar dessa passagem e eu vou sempre lembrar. Tá doendo? A tempestade tá difícil passar por ela? Essa tempestade tá quase afundando esse barco? Tá. Mas esse barco não vai afundar, porque Jesus está comigo nele. E foi assim em todos os momentos difíceis da minha vida, principalmente no momento do vídeo anterior que eu contei pra vocês, que a Laura estava na neonatal. Principalmente naquele momento, eu senti muito que Jesus estava comigo no barco. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que quando vocês verem alguma coisa de barco, vocês lembrem dessa história e carreguem para vocês também isso. Carreguem para vocês, para todo lugar, para todos os momentos da vida que você passar. Você precisa apenas lembrar que Jesus está ali, mas ele só está dormindo. Espera, a tempestade vai passar. Essa tempestade vai acalmar. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço muito você que está aqui me acompanhando. Minha filhinha já acordou, preciso correr aqui. Ainda bem que deu pra gravar. E é isso. Não esqueçam, por favor, deixar um like. Gente, deixa um like, por favor. Se inscreve no canal e ativa o sininho, pra vocês me verem toda segunda-feira aqui. Um beijo no coração de vocês. E que vocês levem isso pro resto da vida de vocês também. Me conta aqui se você já teve alguma experiência dessa. Me conta aqui se você também se conecta com barcos. Eu quero saber. Beijo. Fui!